queridos estudantes! Nessa semana, iniciamos o PET 4. Essa é a semana 1 de Geografia. Nessa semana, vamos conhecer um pouco mais sobre o artesanato e como esse processo de modernização industrial aconteceu aqui no Brasil. Vamos começar com a leitura desse texto. Tema: mudanças na produção e no trabalho. Antes do surgimento da indústria, a matéria-prima era transformada em produto por meio do artesanato. Na atividade artesanal, predomina o trabalho individual e, muitas vezes, a produção acontece na casa do artesão ou em uma pequena oficina, com uso de equipamentos simples como agulhas, tesouras, martelos e etc. Vamos ver agora alguns exemplos de um trabalho artesanal? Agora veremos alguns exemplos da Feira Hippie em Belo Horizonte. Vemos aí alguns quadros, bolsas, todos expostos por quem fabrica, pelos artesãos, pelos pintores que fabricam essas joias, esses quadros todos feitos à mão. Depois de ver esses exemplos, vamos continuar com o texto. A partir do século XVIII, o uso de novas tecnologias na fabricação de produtos fez com que a produção passasse a ser realizada em fábricas, onde ficavam as máquinas e os operários, que recebiam um salário em troca de seu trabalho. No começo da industrialização, os operários trabalhavam cerca de 16 horas por dia. Na imagem, os operários em uma fábrica de ferramentas na Alemanha no século XVIII. A poluição do ar e das águas pela produção industrial era intensa. Na imagem, uma fundição em Manchester, no Reino Unido, em 1814. A carga horária era gigante, 16 horas. Nas linhas de montagem. No início do século XX, muitas indústrias passaram a implantar uma nova forma de produção, a linha de montagem. Isso foi considerado um avanço e fez com que as indústrias fabricassem grandes quantidades de um mesmo produto em um tempo muito menor. Na linha de montagem, o operário realizava a mesma tarefa ao longo do dia de trabalho. Mas como isso funcionava? Nós veremos um exemplo a seguir, num pedacinho, um trecho do filme Tempos Modernos, feito pelo Charlie Chaplin em 1936. Vamos lá? Agora que assistimos esse vídeo, vamos parar para pensar um pouquinho. Quais foram as características principais desse trabalho? Ele é um trabalho repetitivo? Ele é um trabalho cansativo? Será que 16 horas por dia de trabalho é muito ou pouco? Vamos pensar um pouquinho? Agora, nós veremos como as fábricas e as indústrias podem poluir o meio ambiente e quais são os tipos de poluição. Que existem. Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana. A do ar, também chamada de poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os poluentes atmosféricos existem em forma de gases ou de partículas provenientes de fontes naturais ou ainda de fontes artificiais. É responsável por 7 milhões de mortes por ano. Poluição da água.
é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Poluição do solo. Ela é causada pela introdução de químicos ou por alteração do ambiente do solo pela ação do homem, podendo afetar também água e ar. Entre os principais... Agora que vimos as formas de poluição, vamos continuar com o texto. Nas últimas décadas, uma inovação importante nas indústrias e nas linhas de montagem foi a implantação de robôs, programados para realizar tarefas com mais precisão, rapidez e eficiência. Aí temos 2 exemplos, nas linhas de montagem de carros. Vocês já viram como acontecem essas linhas de montagem? Como os robôs auxiliam os funcionários dessas indústrias para a construção, dos carros? Vamos assistir agora como os robôs podem contribuir no trabalho das indústrias. Agora que vimos os vídeos, entendemos um pouco melhor, vamos corrigir as atividades? Na questão número 1, responda no caderno. A produção artesanal no lugar onde você mora? Quais são os principais produtos do artesanato local? Vocês vão parar para pensar. Vocês já viram aí bolsas, bijuterias, quadros produzidos? A resposta é pessoal. Número 2. Sobre o surgimento da indústria, responda. Como você imagina o dia a dia de um operário que trabalhava nas fábricas do século XVIII? Lembrando do filme que nós vimos, um trecho do Tempos Modernos. Aquele operário, que era o Charlie Chaplin, ele trabalhava muito ou pouco? Vocês vão analisar e vão responder com as palavras de vocês. Na letra B. Você acha que hoje em dia há pessoas que trabalham muitas horas por dia, mais de 16 horas todos os dias? Será que ainda tem fábricas com aquelas condições de trabalho tão ruins? A resposta é individual. C. Em sua opinião, atualmente há fábricas que causam problemas ambientais? Nós vimos aí sobre o vídeo da poluição que tem poluição do solo, poluição da água, poluição do ar. Vocês acham que tem algumas indústrias que poluem o meio ambiente desse jeito? Quais são os problemas que elas podem provocar? Assistam o vídeo de novo se tiver dúvida. Número 3, letra A. Leia o texto sobre as linhas de montagem e observem as imagens. Na sua opinião, as transformações na produção industrial trouxeram mudanças no trabalho dos operários? De que maneira isso aconteceu? Nós vimos aí que a utilização da tecnologia nas indústrias através de robôs trouxe uma maior rapidez e uma precisão maior ao trabalho. A gente viu no vídeo lá da indústria dos carros, por exemplo, como que ele contribuiu. Letra B. Por que a utilização de robôs e máquinas modernas nas indústrias pode gerar desemprego?
não acontece, né? Isso já foi divulgado há muito tempo, mas não há uma relação direta entre as máquinas e o desemprego, né? Não é que as máquinas vão substituir o trabalho humano. O que acontece aí que a gente vai ver é que para utilizar, para manusear essas máquinas é necessária uma maior formação, né? Tem que estudar, fazer vários cursos, e isso muitas vezes o funcionário não tem. Então, por isso gera desemprego. A seguir, vemos um mapa que mostra, né, o desenvolvimento industrial de acordo com as capitais. A gente vê que as capitais do sul e do sudeste, né, dessas regiões sul e sudeste, possuem mais fábricas. E aí, analisando esse mapa, vemos também que as regiões norte e nordeste possuem um número menor, né, de fábricas. Com base nessa análise do mapa, nós vamos responder a letra A. Quais os estados brasileiros com maior concentração de indústrias? São os estados da região sudeste, né? A gente viu aí o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo com aquela bolinha que representava o número de indústrias maior. E a região sul, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Que são esses estados aí que a gente observou onde há a maior produção industrial. Na letra B, pergunta quais são os estados com menor concentração de indústrias. A gente viu aí que os menores são os estados da região norte, nordeste e centro-oeste. Quem tiver dúvida pode voltar no mapa, como nós vamos fazer agora, para a gente observar que as bolinhas que representam a quantidade de indústria são menores aqui nas regiões norte, centro-oeste e nordeste. Então é isso, turma. Até semana que vem e até a próxima aula. Um abraço!